uma palavra muito usada hoje em dia, muitas pessoas buscando a prática da meditação, muitas pessoas utilizando a prática da meditação, muitas pessoas pelo menos tentando praticar a meditação. Mas o que é realmente meditação? Como praticar a meditação corretamente? Qual a relevância da meditação? Quais os benefícios dela? O que a ciência, ou até mesmo o que a neurociência, que estuda o nosso sistema nervoso, estuda o nosso cérebro, pode nos falar sobre a meditação? Que chegaram à conclusão de estudos. O que o lado espiritual tem a nos dizer sobre a meditação? Ou será que a meditação realmente é capaz de nos ajudar a vencer os nossos medos, que é o que é relevante aqui para nós? E como que a meditação pode nos ajudar a desenvolver a autocoragem? É sobre isso e muito mais que eu vou falar com você hoje, nesse episódio de hoje, do podcast Autocoragem. Muito prazer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito aqui do podcast Autocoragem. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach e aqui no podcast Autocoragem eu compartilho com você princípios, técnicas, táticas, ferramentas para que você possa ter ou simplesmente desenvolver autocoragem, que é a capacidade que você tem de realmente vencer os seus maiores medos. E o tema de hoje é um tema muito importante, muito relevante, é sobre meditação. Qual é realmente a meditação mais poderosa para que nós possamos vencer os nossos medos? Meditação específica para a gente poder vencer o medo. Primeiramente eu vou dividir com você, antes de iniciar nessa questão de meditação, como é que a meditação entrou na minha vida, basicamente, para começo de conversa. Bom, quando eu era criança, quando eu era adolescente também, eu escutava falar sobre meditação, certo? Eu escutava as pessoas falando sobre meditação, as pessoas à minha volta comentando sobre meditação. Eu também já vi falando sobre meditação na televisão também. Ouvi falar sobre documentários, já ouvi falar sobre livros também sobre meditação, só que para mim, meditação estava muito interligado a alguma coisa religiosa, alguma coisa mística, alguma coisa assim nesse sentido mais intuitivo e que eu não sabia direito o que realmente era. Para mim, meditação, quando adolescente, né, quando eu escutava essa palavra, meditação parecia ser algo para mim, digamos assim, era algo, eu via isso como algo positivo, algo bacana, só que eu não tinha muita clareza sobre o que era de fato meditação. Até mesmo porque eu já não tinha estudado com profundidade e muito menos tinha tido experiência com a meditação, né? Então, realmente é uma falta, é uma ignorância da minha parte, né? No sentido assim, de falta de conhecimento e de experiência mesmo com a meditação. Ok. Aí em 2000, e aí realmente eu segui minha vida, né? Como você provavelmente já assistiu o primeiro podcast onde eu conto a minha trajetória, eu realmente sentia medo de falar em público, sentia medo também de conversar com grupos de pessoas também e tinha outros tipos de medo. E aí eu acompanhava nessa época, em 2016, um empreendedor chamado Érico Rocha. E o Érico falava que meditava, né? Realmente ele roía as unhas e a prática da meditação tinha ajudado ele a diminuir um pouco esse hábito realmente de roer as unhas, que era um indicador de ansiedade e de estresse. E outros benefícios que ele também compartilhava no vídeo dele lá no YouTube. E aí eu pensei assim, olha, se o Érico medita, que é um grande empreendedor, que eu admiro muito, por que eu não posso meditar também? E outra coisa, se o Érico está meditando para poder diminuir a ansiedade, que é um benefício que ele está tendo com a meditação, será que a meditação não pode me ajudar para realmente a vencer os medos que eu tenho? Como, por exemplo, o medo de falar em público? E aí, esse foi o meu primeiro questionamento, meu primeiro porquê. Olha, eu acho que vou pesquisar sobre meditação. E aí, eu fui fazer uma pesquisa rápida, uma pesquisa básica sobre meditação, né? Realmente, pesquisei alguns artigos sobre meditação
Nada muito complexo demais não. Parecia ser algo extremamente simples, né? É recomendado que você fique. Aí o primeiro artigo que eu li estava escrito assim: é recomendado que você fique na posição de lótus. Posição de lótus é aquela posição onde você cruza as pernas, sabe? E você coloca suas mãos no colo. E você vai manter uma postura da coluna ereta, uma postura da coluna alinhada, realmente. E ela ensinava uma técnica de respiração também, né? Você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz, soltar o ar pela boca. E eu falei, olha, a meditação deve ser algo simples. E aí no próprio artigo, a moça que escreveu o artigo, ela também falava o seguinte: a sua mente irá devagar durante a meditação. Ou seja, a nossa mente vai viajar na maionese, basicamente. A nossa mente vai pensar em várias outras coisas assim. E aí a moça falava isso no artigo, só que aí o seu objetivo é trazer a sua mente de volta. Toda vez que a sua mente devagar, toda vez que a sua mente pensar em outras coisas, o seu objetivo é trazer a sua mente de volta para a respiração. É trazer a sua mente de volta para a âncora, né? Âncora é o objeto que é utilizado para você poder manter o foco e a sua atenção durante a meditação. E ela falava, dava muita ênfase nisso. Essa parte de trazer a sua mente de volta, toda vez que a sua mente devagar, é o ponto-chave da meditação. É a parte fundamental da meditação. É isso que realmente vai fazer você ter mais foco e mais concentração com a meditação. E cara, lendo aquele artigo, o artigo me encantou, me chamou a atenção. Aí o que eu peguei e o que eu fiz? Eu peguei e eu falei, eu vou meditar agora. Aquilo ali me motivou, peguei e fui meditar. Me sentei na cama, posição de lótus, né, perninha cruzada, as mãos no colo, como mandava ali no artigo, né, a moça sugeria no artigo, coluna alinhada, né, não estava encostado na parede em lugar nenhum, coluna alinhada, as mãos no colo, fechei meus olhos, né, cabeça também alinhada, e comecei a puxar o ar bem profundamente pelo nariz, segurar ali por 3 segundos, depois soltar o ar livremente pela boca e repetir esse ciclo. Só que eu também, antes de realmente praticar a meditação, eu tinha definido no temporizador no meu celular 20 minutos de meditação. Né? Eu decidi, eu vou praticar 20 minutos. O Érico pratica 20 minutos, por que eu não vou praticar 20 minutos também, né? E aí, beleza, fui praticar 20 minutos. Cara, depois de 5 minutos, só 5 minutos. Faltavam ainda mais 15 minutos, só 5 minutos. Eu já estava me sentindo desconfortável já naquela posição de lótus. As minhas costas estavam doendo, eu queria encostar assim na parede, queria encostar em algum lugar. Na verdade eu queria deitar, né? Minhas pernas estavam desconfortáveis também, eu estava me sentindo desconfortável naquela posição de lótus com as mãos ali no colo e tal. A minha mente estava divagando demais, ou seja, a minha mente estava pensando muito em outras coisas, o que estava acontecendo à minha volta e tal. E estava muito desconfortável naquela posição também para mim. E eu falei, cara, eu não vou conseguir meditar. Sinto muito, mas parece que eu não vou conseguir. E foi muito ruim para mim. Só que aí, beleza, no dia seguinte, o que eu pensei? Olha, eu vou continuar praticando a meditação, eu não vou desistir assim tão fácil, né? Peguei, falei, eu só preciso realmente aprender como praticar a meditação. Porque a meditação é uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer coisa. Naquela época eu já tinha essa clareza. Eu só preciso entender como a meditação funciona, porque tem coisas que realmente às vezes eu preciso fazer que eu não estou tendo clareza. E isso vai me ajudar realmente a praticar a meditação. E foi aí que começou a minha busca de entender como praticar a meditação. Foi aí que começou realmente eu ter uma visão geral sobre a meditação. Aí que eu comecei a entender que, antes de praticar a meditação, eu comecei a entender que existem vários tipos de meditação. Não existe só um tipo de meditação. Existem variados tipos de meditação. Outra coisa que eu entendi também, existem variados tipos de âncora, ou seja, variados tipos de objeto que você pode utilizar como âncora para a meditação, ou seja, objeto que você vai utilizar para você poder focar sua atenção durante a meditação. Não é só a respiração, existe mantra,
existe você ganhar consciência para os seus pensamentos, várias âncoras que você pode utilizar. Eu também, pesquisando, estudando, eu entendi que eu precisava me preparar antes da meditação. Eu precisava fazer uma boa descontração, um alongamento e uma boa preparação antes mesmo de realmente praticar a meditação. Que senão era exatamente isso que acontecia. Eu ficava desconfortável durante a prática da meditação. Eu entendi também que não necessariamente eu tinha que ficar na posição de lótus. Que existiam vários tipos de posição, vários tipos de postura, várias âncoras que poderiam ser utilizadas e que eu poderia escolher aquilo que é mais confortável e mais conveniente para mim. E que também não era necessário eu praticar 20 minutos necessariamente. Eu poderia praticar menos. Cabe a mim ver o que é melhor para mim. E aí, estudando e entendendo todo esse conceito, inclusive eu li muitos livros sobre meditação. Atenção Plena é um bom livro, uma boa recomendação de livro sobre meditação. Então, a minha jornada foi dessa forma. E aí, estudando e entendendo, eu fui colocando em prática esses conceitos e a minha meditação começou a ficar cada vez mais fácil realmente de ser praticada. É claro que precisa de muita disciplina para poder praticar, ou seja, praticar todos os dias com disciplina. Ver formas também de praticar a meditação durante o seu dia a dia, que é muito importante também. Ver o que você gosta mais, a forma com que você se sente mais confortável na hora de você praticar a sua meditação. Então tudo isso eu levei em consideração. E claro, não desistir mesmo quando a gente tem desafios durante a prática da meditação. Porque a nossa mente vai devagar, ou seja, vão surgir pensamentos na nossa mente durante a prática da meditação. A gente pode ser que a gente fique um pouco desconfortável de ficar numa determinada posição. Então, tudo isso é muito comum, mas é muito importante a gente não desistir, a gente continuar para que a gente consiga entrar nesse estado meditativo e colher os benefícios disso. Então eu cheguei a ler muitos artigos, muitos livros, entender o que a neurociência tinha a nos dizer sobre a meditação, e aí fazendo uma pesquisa bem aprofundada sobre a meditação e, claro, sentindo os benefícios na prática. Então eu alinhava conhecimento e experiência, que era colocar em prática aqueles conceitos que eu aprendi. E a neurociência, que é uma área do conhecimento que estuda o sistema nervoso, ou de uma forma mais simplificada, a neurociência é uma área que estuda o nosso cérebro, entende como ele funciona, entende o que prejudica o nosso cérebro durante o dia a dia, o que pode fazer o nosso cérebro ter mais performance. E aí o que aconteceu? Um grupo de neurocientistas, eles pegaram e foram estudar. Os monges começaram a chamar a atenção da neurociência, porque os monges eles falavam assim: olha, eu pratico a meditação já tem um tempo e eu tenho vários benefícios que eu sinto na pele. Realmente, eu sou uma pessoa mais concentrada, eu sou uma pessoa mais focada, eu sou uma pessoa que tem muito mais controle emocional e capacidade de lidar com as minhas emoções. Eu sou uma pessoa muito mais consciente no meu dia a dia, muito mais focada e direcionada. Consequentemente, eu tomo melhores decisões durante o meu dia a dia. Além disso, sou uma pessoa muito mais saudável e tenho muito mais bem-estar. Então, os monges começaram a falar um pouco sobre os benefícios que eles tiveram sobre a meditação. E foi então que isso chamou a atenção da ciência, chamou a atenção da neurociência, e a neurociência pegou e falou assim: vamos ver então o que acontece no cérebro dessas pessoas que praticam a meditação dentro de, que era muito comum. Os monges, somente monges praticarem a meditação e pessoas religiosas e muito espiritualizadas somente praticar a meditação. Hoje em dia, na modernidade, empreendedores, atletas, pessoas que querem ter muito resultado ou que têm muito resultado, buscam a meditação. Assim como também pessoas do cotidiano que realmente querem ter um pouco mais de concentração, querem ter um pouco mais de performance, elas procuram a prática da meditação. Só que antes, quem buscava mais a meditação eram monges e pessoas religiosas e muito espiritualizadas. Então, a neurociência, os neurocientistas
utilizavam aqueles aparelhos que, por exemplo, colocava na cabeça dos monges para poder ver o que acontecia no cérebro deles antes, durante e depois da meditação. E o que está acontecendo durante esse processo. Além disso, eles também fizeram pesquisas com estudantes, fizeram testes para poder entender se eles iriam ter mais performance durante a prova. Então eles pegavam grupos de estudantes, por exemplo, que usavam a meditação e grupos que não utilizavam a meditação, e depois eles comparavam a performance deles relacionados à concentração, relacionado a foco e até mesmo o resultado que eles tinham na prova. Esses são alguns exemplos de estudos que foram realizados pela neurociência. Inclusive tem um bom documentário sobre meditação que retrata um pouco desse contexto que eu trouxe aqui para você. É apenas um episódio, que é aquela série Explicando, né? Basicamente focada na mente, explicando a mente. E aí, se eu não me engano, é o 5º episódio dessa série que fala, né, sobre memória, fala sobre várias questões, e se eu não me engano, é o 5º episódio, fala sobre realmente a meditação, o benefício da meditação, fala sobre a ciência. Então é muito bacana essa série também, que é uma recomendação aí para você que quer se aprofundar em meditação e quer entender um pouco mais sobre o que a neurociência fala sobre a meditação. Olha, mesmo sem eu realmente ter um pouco de conhecimento sobre a ciência, sobre a meditação, eu já acreditava que a meditação era algo muito bacana, eu já acreditava que a meditação era algo que tinha muito potencial de me ajudar a vencer os meus medos. Só que depois que eu comecei a ler e entender mais sobre a meditação, ter experiência e dividir isso com as pessoas, a minha convicção sobre a meditação ficou mais forte ainda, é claro, e eu acredito mais nessa prática. Então, o que seria a meditação, Vitor? Olha, a meditação ela é uma prática, além também de uma habilidade e além também de ser um resultado. A meditação, além dela ser o veículo, ela é o próprio resultado que ela proporciona para o praticante dela. Mas a meditação ela é uma habilidade. Como assim? Uma habilidade como qualquer outra atividade que você vai fazer. É uma habilidade como escrever, é uma habilidade como jogar futebol, é uma habilidade como operar uma máquina de precisão, é uma habilidade. É uma habilidade também como falar um novo idioma, aprender um novo idioma, é uma habilidade. E como a meditação é uma habilidade, qualquer pessoa tem a capacidade de realmente aprender essa habilidade, desenvolver essa habilidade, ter disciplina com essa habilidade e, consequentemente, colher os frutos dessa habilidade que essa pessoa está desenvolvendo. Claro, ela vai colher os frutos se ela estiver também recebendo feedback e desenvolvendo essa habilidade corretamente. Então, a meditação ela é uma habilidade, entretanto, ela também é o próprio resultado que ela proporciona. A gente pode definir a meditação também como o próprio resultado que ela proporciona. E que resultado seria esse? A gente chama, quando a pessoa ela pratica meditação e consegue... Ela entra num estado que a gente chama de estado meditativo, que é o objetivo da meditação, o resultado da meditação é você entrar em um estado meditativo. E não, esse estado meditativo não é um estado de concentração e digamos assim, e de atenção. Na verdade, quando você pratica a meditação, sim, se você está praticando corretamente, você vai tender a entrar no estado de concentração e de atenção. Só que bem mais no fundo, dentro desse estado de atenção e de concentração, dentro da meditação, praticando corretamente, você entra no estado meditativo. E esse estado meditativo é um estado que a gente chama de paz e de serenidade. Você tem tranquilidade. E óbvio, com certeza, você também vai ter atenção e concentração durante o seu dia a dia. Então a meditação ela é uma habilidade, além também de ser o próprio resultado que ela proporciona. Em outras palavras, ela é o destino e ela é o veículo. Só que como eu havia falado com você anteriormente, existem vários tipos de meditação.
milhares, centenas de tipos de meditação, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade, até mesmo porque eu já experimentei vários tipos de meditação. Olha, eu posso até citar alguns exemplos deles. Meditação Vipassana, meditação Raja Yoga, meditação ativa, meditação, meditação transcendental, meditação da concentração, meditação da consciência plena, meditação do mantra e olha, vários outros tipos de meditação. Tendencialmente essas aqui que eu citei, elas são mais conhecidas, né? É bem provável que muitos de vocês, às vezes, né, que já tem um pouco de conhecimento sobre meditação, já até conhecem essas meditações. E eu não posso deixar também de mencionar da meditação da atenção plena, que é a meditação que eu pratico, que é a meditação que eu ensino dentro do Antídoto do Medo e que é a meditação que eu compartilho ela com os meus alunos. Meditação da atenção plena, ou Mindfulness, como ela é conhecida mundialmente também, principalmente, ela é muito conhecida também por causa do próprio livro dela, né? Que é o livro, a tradução dele aqui no Brasil é Atenção Plena, né? Lá fora, Mindfulness. Que significa esse tipo de atenção plena, né? Ou Mindfulness, significa você prestar atenção, estar consciente durante o seu dia a dia, estar diariamente consciente, estar diariamente atento para o que está acontecendo. Ou, como eu gosto também de pensar, e que, claro, eu gosto de explicar dessa forma que é mais simples, a meditação da atenção plena, ou Mindfulness, se você preferir assim, eu gosto de meditação da atenção plena porque é a tradução dela para aqui o Brasil. Então, a meditação da atenção plena, ela é basicamente você se comportar como um observador. Basicamente, esse é o objetivo da meditação da atenção plena. Você não está ali para julgar, você não está ali para criticar, vem os pensamentos, vem as situações, mas você está ali simplesmente como um observador. Você está ali para observar os seus pensamentos. Uma metáfora que eu gosto muito e que eu aprendi essa metáfora, inclusive, foi com um documentário na Netflix, na verdade uma série na Netflix que é Headspace, Meditação Guiada, que inclusive é um documentário muito bacana, uma minissérie muito bacana. Basicamente é o seguinte, imagine que você está na estrada e você pega e estaciona o seu carro ali na estrada. E você fica ali apenas observando os carros que estão passando ali. O seu objetivo é somente observar os carros. Você não tem que correr atrás dos carros ou ficar observando um carro específico, não. Ou pensar, nossa, quem está dentro desse carro? Não. O seu objetivo é simplesmente observar os carros. Observar os carros vindo, observar os carros indo. Você ali é um observador consciente. Só que muitas vezes, a maioria de nós, elas vão atrás dos carros. Elas vão correr atrás dos carros, elas vão perseguir os carros. Até que vem outro carro e chama a atenção dela, ela vai atrás desse outro carro. Ela fica pensando, nossa, esse carro está aqui. Ou ela fica incomodada daquele carro estar ali. Ou aquele carro está em alta velocidade. Sendo que antes o objetivo era simplesmente observar os carros. Se você entendeu esse pequeno conceito dos carros, é assim que funciona a meditação da atenção plena. O seu objetivo é simplesmente observar os seus pensamentos. Então a estrada é a sua mente e os carros são os seus pensamentos. Você está ali para observar os seus pensamentos. Você não tem que correr atrás dos seus pensamentos. Simplesmente observar. Se surgir um pensamento, ótimo. Deixe ele vir e deixe ele ir. Volte a sua atenção para a observação, que pode ser a âncora. Inclusive, várias âncoras a gente pode utilizar, como, por exemplo, respiração, que, inclusive, eu ensino dentro do Antídoto. 8 tipos de respiração para que você possa praticar a meditação da atenção plena. Bom, existem 3 formas, que eu cheguei à conclusão que existem 3 formas de você praticar a meditação da atenção plena. E essas 3 formas são meditação da atenção plena ativa,
meditação da atenção plena passiva e a meditação da atenção plena direcionada. Então vamos entender cada uma dessas 3 formas de você praticar a meditação da atenção plena. Primeiro de tudo, meditação da atenção plena ativa. A meditação da atenção plena ativa é aquela meditação onde você vai se sentar ou se deitar, né? Vai depender da posição que você escolher. E você realmente se organiza para você poder meditar todos os dias, naquele mesmo horário, naquele mesmo ambiente. Você se programa para isso e normalmente a gente faz essa meditação na nossa casa, certo? E você tem uma boa preparação, depois você pratica essa meditação naquele mesmo horário que você está sempre acostumado. Essa é a meditação ativa. Você define um horário, você define tudo direitinho, você se organiza para você poder praticar a sua meditação. Essa é a meditação da atenção plena ativa. A segunda forma de você poder praticar a meditação da atenção plena é a meditação da atenção plena passiva. Essa meditação é extremamente simples. Qualquer estímulo à sua volta pode ser usado como âncora para essa meditação. E calma que eu vou explicar tudo isso para você. Âncora é o objeto que você usa para você poder focar a sua atenção. Então, por exemplo, se você está tomando agora uma deliciosa xícara de café, se a sua atenção está 100% voltada para o café, ou seja, se você está olhando para o café, se você está sentindo o gosto do café, o sabor do café em suas mãos, em sua boca, se você está sentindo o café, né, a xícara do café em suas mãos, toda a sua atenção está voltada para o café que você está bebendo nesse momento. Se você está fazendo isso, você está praticando a meditação da atenção plena passiva. Então qualquer atividade, qualquer coisa que você faça no seu dia a dia pode ser utilizada como âncora para a sua meditação. Se você está assistindo TV, se você está lendo um livro, se você está brincando com o seu cachorro, se você está brincando com o seu filho, se você está lavando a louça, se você está lavando o carro, se você está fazendo uma caminhada na rua, se você está estudando, se você está varrendo a sua casa, se você está tomando banho, qualquer atividade que você esteja realizando ou tarefa que você esteja realizando em que você está 100% presente, os seus 5 sentidos estão focados naquela tarefa, naquela atividade, com certeza você está praticando a meditação da atenção plena passiva. E qualquer coisa pode ser sim uma âncora para você poder focar a sua atenção. Se você está conversando com uma pessoa e você está 100% presente para a conversa, ouvindo o que ela está falando, prestando atenção com os seus 5 sentidos, com certeza você está praticando a meditação da atenção plena passiva. Meditação é prática diária. A terceira forma de você poder praticar a nossa querida meditação da atenção plena é a meditação da atenção plena direcionada. O que seria a forma de praticar dessa forma? Bom, essa meditação da atenção plena ela é bem similar às outras. Só que ela é bem similar principalmente à meditação da atenção plena ativa. Só que o que acontece? Essa meditação da atenção plena direcionada, ela é focada para momentos de medo, para momentos difíceis, principalmente no nosso caso aqui, para momentos de medo. Então você está com medo, né? Você está numa situação de medo, ou até mesmo uma situação de ansiedade também, você pode utilizar essa meditação. Então você sabe que você vai falar em público e você já está com medo de falar em público. Aí você já pode praticar essa meditação. Naquele lugar, naquele ambiente onde você está, com os recursos que você tem, você pode utilizar uma âncora, por exemplo, uma das técnicas de respiração que é ensinada dentro do Antídoto do Medo. Então você usa essas técnicas de respiração e você procura trazer clareza para a sua mente. E aí você consegue o quê? Conseguir mais performance e fazer uma boa apresentação em público. Você consegue aliviar um pouco aquela sensação de medo. E aí você pode praticar essa meditação para os variados tipos de situações do seu dia a dia. Para situações de ansiedade, como principalmente situações de medo, situações em que você sente medo. E aí você pode utilizar algumas técnicas
Então, dois princípios muito usados para esse tipo de meditação, meditação da atenção plena direcionada, com certeza, é a âncora e a resiliência. A resiliência dentro da meditação significa você voltar, significa você retornar. Resiliência basicamente é o seguinte, né, só para você poder ter clareza. Resiliência, se você pega um elástico e você puxa ele, quando você solta, ele volta ao tamanho original dele. Isso é um processo de resiliência. Então você pode pegar um elástico, ele tem ali o tamanho dele normal, né? O estado normal dele é aquele tamanho. Só que aí você pega aquele elástico, você usa ele para, sei lá, colocar em um baralho, por exemplo, e ele fica maior. Só que aí depois você tira aquele elástico do baralho, ele volta ao tamanho original dele. Então, um elástico é um ótimo exemplo de resiliência. E nós, seres humanos, somos resilientes. E a meditação é a melhor forma para que nós possamos desenvolver essa resiliência. Então, a resiliência dentro da meditação ela acontece da seguinte forma. Você tem uma âncora para você poder praticar a meditação. E aí, essa âncora pode ser a sua respiração ou qualquer outra técnica que você utilize como âncora. Eu ensino para os meus alunos dentro do Antídoto somente a âncora da respiração, porque eu acredito que ela seja mais poderosa. Logo depois, a sua mente ela vai devagar durante a sua meditação. A sua mente vai devagar, ou seja, vai se dispersar pelo que está acontecendo à volta, por algum barulho, por algum ruído, por algum pensamento e por algum sentimento, por alguma emoção que se manifestou durante a meditação. E a sua mente vai desviar a atenção dela da âncora. Ela já não está mais prestando atenção na âncora. E aí, o seu objetivo é o quê? Ganhar consciência que a sua mente divagou, que a sua mente não está mais prestando atenção na âncora que você estava utilizando. E seu objetivo é trazer a sua mente de volta para a âncora, ou seja, para a respiração, para a âncora que você está utilizando durante a meditação. E esse processo ele é muito importante para que nós possamos ter os benefícios da meditação e conseguirmos ter a tão sonhada autocoragem. E bom, para que você possa praticar a meditação, eu recomendo que você se prepare antes da sua meditação, tá certo? Você pode praticar esses 3 tipos de meditação, ou seja, você pode começar a praticar a meditação agora. Você pode praticar... Eu posso praticar as 3, Vitor? Sim, você pode. Você pode praticar a meditação da atenção plena ativa, você pode praticar a meditação da atenção plena passiva agora mesmo, você pode praticar a meditação da atenção plena direcionada para momentos de medo, tá certo? Não se preocupe que tudo o que você precisa saber sobre meditação, todas as técnicas, você vai aprender aqui comigo ao longo aqui dessas aulas aqui, no podcast Autocoragem, você vai aprender junto comigo aqui, é um imenso prazer ter você aqui. Só que eu tenho um outro convite também para te fazer, para que você possa realmente desenvolver essa autocoragem, que é você participar da Jornada da Autocoragem. A Jornada da Autocoragem é uma série de 4 aulas, e essas aulas vão acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro de 2021. É 100% online, 100% gratuito para você poder participar da Jornada da Autocoragem. Para você poder participar é muito simples. Basta você clicar no link aqui da bio do meu Instagram, onde tem um link que vai estar escrito Jornada da Autocoragem. Quero me inscrever gratuitamente. Clica nesse link e você vai ser redirecionado para a página da jornada e lá você vai se inscrever. Tá certo? Participando da Jornada da Autocoragem, você vai receber o conhecimento necessário, o conhecimento que você precisa para você poder desenvolver a autocoragem e também para você poder praticar a meditação. Tá certo? Bom, foi um imenso prazer para mim, foi uma honra para mim poder ter todos vocês aqui nessa live de hoje. E eu te vejo amanhã no próximo episódio do podcast Autocoragem. Um grande abraço para vocês.